No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Bom, primeiro eu queria agradecer o teu prestígio. Eu sei que eu estou atrapalhando as suas férias, mas de qualquer maneira, quando a gente fala em férias, a gente viaja para aprender também, né? Viaja para aprender. Sempre. E eu quero agradecer também o doutor Jacó Valente, que é um grande colega, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que me indicou a Vossa Excelência para que desse tempo. Ela é boa de oratória, ela tem uma função especial que ela vai contar aqui. Bom, deixa eu explicar aqui agora. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Sene, depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre o sobrenome dela. Ela é juíza de direito, juíza titular da 8º Juizado Especial de Cuiabá, e juíza responsável pelo Juizado Especial do Torcedor e grandes eventos de Cuiabá, sendo a única mulher no país a exercer tal cargo. Pós-graduada em processo civil pela Universidade de Cuiabá, MBA no Poder Judiciário, com ênfase em gestão jurisdicional, vice-presidente do Fórum Nacional de Juizado do Torcedor e grandes eventos, que é o FONAJUT. Pós-graduada em jurisdição inovadora, para além de 2030, pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. Integrante da diretoria do Fórum Nacional de Juizados Especiais, FONAGE, seção Centro-Oeste, integrante da atual diretoria da Associação de Magistrados Brasileiros, da ANB, Juizados Especiais. Doutora, obrigado pela sua elegância. Foi correria para se posicionar aí nesse horário ou não? Foi. Porque Primeiro que não há um local específico, tá? Se por acaso vocês verem alguém passando aqui atrás, eu estou numa sala que é destinada a como se fosse um local para impressão. Então, se de repente passar alguém por aqui, vocês não liguem, porque não tem um coworking específico no hotel que eu estou. O que eu acho interessante é que você está com uma boa internet, hein? Graças a Deus a gente está na Coreia do Sul. A internet aqui é maravilhosa. Nosso CEO, que é o God Júnior, jornalista há muito tempo, faz a parte investigativa também, ele comentou que lá realmente a internet é perfeita. Olha, Zacarias, na verdade, essas pessoas sempre me perguntaram, quando eu falei que eu vinha para a Coreia, o que você vai fazer na Coreia? Por que a Coreia? Primeiro que eu quero te dizer que eu não assisto dorama, né?
Então não foi por causa da moda dos doramas. Segundo, eu não entendo nada de K-pop, da cultura K-pop. Eu sei quase nada, para não dizer nada. Mas assim, o meu fascínio pela Coreia tem muito mais a ver com a história, né? De como que um país que nos anos 60 era agrícola e que saiu de uma colonização japonesa, de uma guerra da Coreia, conseguiu ter esse boom econômico para superar, inclusive, o próprio Japão, do qual ela foi colonizada. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia me surpreender, mas chegando aqui me surpreendi mais ainda e positivamente. É tudo, a sua tela de fundo é como se você tivesse, como se eu estivesse vendo a Coreia agora. Infelizmente, eu não consegui um local no rooftop para a Não, gente fazer, não, isso, sem problema. mas as luzes, assim, é mais ou menos a mesma coisa. E é exatamente esse fascínio, sabe assim, de você ter ao mesmo tempo o moderno e o tradicional convivendo pacificamente. O que é interessante, que você falou um negócio de cenário e tal, que o importante desse programa, o importante hoje em comportamento, se fala muito nisso, é quebrar paradigma. É o que nós estamos fazendo aqui agora. E nós estamos numa velocidade, num tempo de horário distante, né? E você está aqui como se estivesse ao meu lado. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, que detém hoje Bandeirantes Litoral, o SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local e região. Bom, doutora, eu queria perguntar primeiro, que faz parte do jogo aqui, que é editorial institucional, por que o direito, por que juíza? Bom, eu decidi que eu queria ser juiz aos 6 anos de idade. É, eu nunca quis ser outra coisa na minha vida, eu nunca quis ser modelo, eu nunca quis ser médica ou veterinária, que eram as profissões, né, mais em alta quando eu era criança. E por que magistrada? Você deve se lembrar de Denise Frossart. Minha E eu era amiga, há 20 anos ótimo. atrás, eu convivi com ela, eu era diretor nacional da TV Record, e eu a atendi muito, muito na época, com uma entrevista com o Boris Casoy. Então, eu assim, e estava no auge da Denise, né? Enquanto ela aprendia, ela acabava com o jogo do bicho no Brasil, no Rio de Janeiro. Paradigma também, criou um problema social no Rio de Janeiro. E aí eu era muito criança, a gente namorava no Sul, e eu via essa mulher na TV, na Rede Globo, que na época, né, tinha pouquíssimos canais. E aí meu pai sempre assistiu o Jornal Nacional, não é uma propaganda, mas é um fato. Claro, normal. É, e aí eu perguntei pro meu pai, pai, quem é essa mulher? Aí ele me falou, é uma juíza, o nome dela é Denise Frossart. Falei, o que faz um juiz? Aí meu pai, muito simples, respondeu, olha, o juiz ele diz quem está certo e quem está errado. E quando a pessoa está errada, ele aplica uma penalidade, ele diz que a pessoa está errada e ele aplica algo que essa pessoa tem que fazer para poder ser corrigido. Falei para ele, eu vou ser isso quando eu crescer. Meu pai não levou muito a sério. Ninguém me levou muito a sério, né? Mas eu brincava, por exemplo, na casa da minha nona, que eu sou neta de italianos, com um martelinho de bife dela e uma tábua de carne. Eu julgava meus primos. Então, assim, eu brincava de ser juíza, já com uns 6, 7 anos de idade. E as pessoas me perguntavam, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser juíza. E outra não foi, se eu tivesse que fazer psicologia, sei lá, ciências sociais, para ser magistrada é o que eu faria. E eu fui fazer direito justamente por causa disso, porque eu queria ser magistrada. Agora, E eu passei no primeiro concurso que eu fiz. ah, imagina, com essa convicção desde garota, é difícil. Já tem um norte, é muito difícil errar. É difícil. Se a pessoa já tem um norte, uma convicção, ainda mais quando adolescente, criança, é difícil errar, porque já vai, né, focada. Por que Cuiabá? Bom, Cuiabá, eu fui fazer faculdade em Cuiabá, porque onde eu morava não existia direito nas universidades federais. E eu Tá. acabei passando em Cuiabá. Eu tinha tios, e aí meu pai achou que me mandar para Cuiabá era a melhor opção, já que não tinha onde a gente morava, então lá tinha os tios, não que eu tenha morado com os meus tios, tá? Então era só uma referência do tipo, tem alguém da família. E acabou que eu fui fazer a Universidade Federal, ao término eu virei, durante o período da faculdade eu comecei a estagiar já no segundo semestre, na época não existia essa necessidade de você fazer em tal semestre para poder estagiar. Virei assessora, passei no concurso para servidora, e aí no concurso para servidora eu passei no concurso da magistratura. Então foi uma sequência lógica. Eu nunca mais saí do Mato Grosso.
E daí, Cuiabá, que vai fazer 12 anos que eu cheguei em Cuiabá, já de volta do interior do estado. Bom, é, você está numa Câmara, né? E a questão é a seguinte: você é a única mulher. Desculpa eu tirar a liturgia do cargo Não para ficar mais precisa, informal para quem não é do ramo, né? Então fica mais informal. sem problema. Você é a única mulher do país que está à frente de grandes eventos em Cuiabá. E sei que acabou virando referência. Isso tem alguma coisa a ver com o sobrenome Sene, não? Então, digamos que o esporte está na veia, né? Não tinha como a gente ser diferente. Não, mas é brincadeira. Eu realmente, infelizmente, Zacarias, eu sou a única mulher hoje à frente de um juizado do torcedor dos grandes eventos. Normalmente é um campo eminentemente masculino. E nós nos tornamos o trabalho que é desenvolvido no Mato Grosso, que foi o pioneiro em grandes eventos no país inteiro. Hoje ele é referência nacional. E a gente já está com uma visita marcada do ministro Caputo Bastos para Eu nos ia até, visitar, eu ia até comentar sobre isso. até, nos visitar até o final do ano para conhecer as nossas operações, como que a gente funciona, como que é a nossa sede. Nós temos duas sedes, né, uma na Arena Pantanal e outra dentro do estádio municipal, que é o Eurico Gaspar Dutra, vulgo Dutrinha. Então, o ministro ele quer conhecer que eu faço parte de um grupo de trabalho de grandes eventos, eu sou relatora, e ele gostou muito do que a gente tem apresentado no Mato Grosso, de todas as inovações que a gente tem feito. Por exemplo, a gente foi a primeira arena do país a ter integração com o Vigia Mais. O que é o Vigia Mais? É o Banco Nacional de Mandados de Prisão. O Palmeiras ele tem isso, mas o Palmeiras é uma arena privada e a nossa é uma arena estadual. Então, esses dias na reunião, inclusive com o ministro, né, ele perguntou como é que estava essa situação, porque é feita daí a identificação visual do torcedor e nesse momento, se há algum mandado de prisão em aberto, é feita daí a verificação e se a pessoa realmente é aquela que está sendo procurada, ela é presa. O pessoal do Palmeiras diz que eles estão tendo 0,3% de erro. É muito pouco. Aí ele me perguntou, quanto está no Mato Grosso? Eu falei, ministro, zero. Nós não temos erros. Nós trabalhamos com o banco e é feita uma checagem muito grande. A pessoa, ela entra, ela compra o ingresso, ela faz check-in na Arena Pantanal, né? E aí todas as poltronas são numeradas. Aí digamos que ela vai lá para I-110, hipoteticamente. Aí, no momento em que ela faz o check-in, já aciona a polícia de que chegou uma pessoa no local, a gente já sabe no momento que ele compra, que no momento que ele compra já existe uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Mas ele só vai ser abordado quando ele faz check-in. Fez check-in na arena, vai-se até o local onde ele supostamente estaria sentado, que pode ser que ele não esteja, né? Faz a verificação, essa pessoa é retirada com muito cuidado, com muito zelo, para um outro local, é feita uma nova verificação, vai para a delegacia que trabalha conosco, eu sou chamada, a gente faz uma terceira verificação, e aí só depois que a pessoa vai embora, então, para ser encaminhada para uma delegacia de polícia e, de consequência, para a agência de custódia. Então, a gente trabalha com uma tripla verificação no Mato Grosso. Daí que, até agora, a gente tem zero erro. Né? E isso é um fator muito preocupante, principalmente porque é fato que esses programas de reconhecimento, eles acabam criando uma situação de embaraço, principalmente para pessoas que não sejam brancas. Né? Isso é um fato. Qualquer pesquisa que a gente fizer na internet vai mostrar que as pessoas que são de outras etnias, elas acabam, às vezes, sofrendo uma heteroidentificação equivocada. Mas a nossa, até agora, por todos esses fatores, a gente não teve, porque é uma verificação depois da outra e depois da outra. Então, a gente até agora não teve nenhum caso de pessoa que foi presa na arena e que não deveria ter sido. Bom, a gente sabe que é óbvio isso, existe sempre um juiz quando que ele é relacionado, que faz parte da comarca dele, da vara da infância. É muito problemático a questão de alvará, de quem vai cuidar desses menores, a questão da fiscalização. Eu queria saber se isso
como você é uma pessoa especializada e vai estar lá, ou vai estar em algum momento e acaba virando uma pessoa técnica no momento, se você também, naquele momento, você é acionada, é emprestada para também Sim, cuidar dessa área. Porque eu sei que, às vezes, eu já vi... na verdade, há 20 anos atrás, eu fui curador especial na Vara da Infância de São Paulo, que era caramba. a maior comarca da Vara da Infância, que na época o diretor do fórum era um desembargador, um grande amigo, doutor Irineu Fava. E a gente tinha problema, a gente era emprestado, tinha vara central, São Paulo, Morumbi era muito grande, a gente era emprestado, às vezes, para Morumbi, que não era jurisdição da central. E o problema era com muito menor de idade. Eu queria saber se você absorve isso Sim, também, por ser uma pessoa técnica nessa área também, né? sim. A nossa competência, ela é num raio de 5 quilômetros, tudo que diz respeito ao evento, inclusive vara da infância, idosos, pessoas com necessidades especiais, todas as reclamações cíveis decorrentes daquele evento. E quando eu falo evento, não é só esporte, tá? É qualquer grande evento. Isso pode ser um show, pode ser uma exposição agropecuária. E por que eu estou falando disso? Porque eu sou do estado do agro, né? Então, tem muito isso em Cuiabá, na Grande Cuiabá, que é a minha competência. Então, tudo que diz respeito a essas matérias, inclusive todos os crimes de menor potencial ofensivo relacionados ao evento, eles vêm para mim. Então, assim, tem eventos que eu começo a trabalhar, por exemplo, quando os portões abrem, nós já estamos lá. Por exemplo, shows, exposições agropecuárias, por exemplo. E eu vou embora às 4, 5 horas da manhã. E nós temos uma equipe que é formada por promotores de justiça, eu que sou magistrada, tenho substitutos também que me cobrem nas minhas ausências, nas minhas impossibilidades, toda uma equipe que vai junto, defensor público, delegado, agentes, e nós temos a PM que faz essa parceria conosco também. É uma equipe muito grande, a nossa atuação ela é muito grande, e também temos uma equipe que trabalha conosco, que realmente é uma equipe de sucesso, porque eu estou à frente desse juizado há quase 10 anos, então, e a gente só tem crescido o nosso trabalho e tem sido reconhecido desde. Agora, eu acredito que acabou virando uma cultura aí, por ter, né, tem o boca a boca, tem a questão, assim, o que eu quero dizer? Existe muita intercorrência, muita diversidade em algumas ações, porque eu acho que cada evento é um aprendizado, né? Sim, a gente acha que vai ser tudo de um jeito e de repente acontece outro muito pior. Ou então a gente espera um muito pior e já aconteceu de eu ficar rodando, por exemplo, durante agora a exposição agropecuária de Cuiabá, que é um grande evento, rodando um dia que só teve show de pagode. Olha que interessante. E não teve uma única ocorrência. Eu não tive problema nem com o menor. E eu fiz esse comentário. Eu rodei, e aí eu fujo da minha escolta, a escolta quer me matar, né? Porque eu falei, gente, eu Eu não ia tá lhe acontecendo perguntar aí, se nada. você anda, eu ia lhe perguntar, porque nesses eventos normalmente tem que andar com escolta, né? Eu ando com escolta. Mas eu fujo da minha escolta, da Cariza. Eu confesso que eu dou trabalho para escolta. A escolta tá aqui, eu já tô lá, aprendendo um lado do outro lado, a escolta quer me matar. Mas eu ando, sim. E no dia do pagode, a gente não teve uma única intercorrência. No outro dia, que era o dia do sertanejo, a gente estava com casa lotada. Eu trabalhei, acho que das 8 da manhã, da noite, desculpa, das 20 horas, até umas 4 horas da manhã, sem parar, sem sentar. Porque se eu sentasse, não dava tempo de fazer tudo. E eu faço audiência até em pé, sabe assim, que é para agilizar o processo. Vamos embora, vamos fazer audiência em pé mesmo. Eu nem sento mais, porque se senta demora, então vamos embora, vamos resolver o problema aqui, né? Então eu estou fazendo aqui, um assessor já está resolvendo do outro lado, e assim a gente vai. Tudo acontece e tudo se resolve. Bom, para a gente não fugir do assunto, depois a gente vai para um outro caminho. Eu sei que você está na Associação dos Magistrados Brasileiros, faz parte do Sim, quadro associativo lá, que é importante, que defende a classe de todos os juízes do Brasil. E isso também acabou criando uma experiência para eles lá. Chega a ser uma pauta lá na na MP MB, sobre isso, não. ou tipo assim, você acha que o Brasil está perdendo com essa questão técnica de você estar sendo. Porque assim, precisa também gostar de ir no evento, se desprender
do gabinete, da Sim, dá família, tal. trabalho. Dá trabalho. A gente sabe que tem magistrado que gosta. Eu conheço, você conhece vários, eu também conheço, que gosta de rock, né? Então, assim, Eu, o Jacó Valente também gosta de rock. devagar gosta. O Roberto Maia, que é também devagar, conhece alguns que eu já. Então, assim, o cara precisa gostar normalmente, eu vou falar óbvio aqui, precisa gostar do que faz, mas você está saindo do seu gabinete para fazer esse tipo de trabalho que acabou virando uma função específica. E você, Isso. como falei anteriormente, vira uma pessoa técnica. E o pessoal que defende a classe, é discutido isso lá na Não, MB, não, ninguém quer se não. envolver de expandir isso para São Paulo, É, para tudo quanto é lugar? aí é que entra o grupo de trabalho que o próprio CNJ criou. Justamente porque nós somos 27 estados da Federação e Distrito Federal e nós temos pouquíssimos juizados do torcedor e dos grandes eventos instalados. Grande evento, então, só existe o nosso, hoje no Brasil. Por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo tem uma vontade de instalar o grande evento, mas há muita recalcitrância, há muita dificuldade do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo em administrar como isso seria. E eu até entendo por quê. Porque evento em São Paulo, grande evento em São Paulo, tem praticamente todo final de semana. Então, como fazê-lo? Né? Então, e aí daí o interesse do grupo de trabalho que foi formado em Brasília, eu fui convidada pelo ministro Salomão para assumir a relatoria, justamente para isso, vamos padronizar como que a gente vai atuar no Brasil inteiro. Porque nós temos o juizado do folião, que tem em Recife e Olinda, mas ele só funciona durante o carnaval. Então, ele é um grande evento, porque a gente está reunindo, assim, muita gente, até milhares de pessoas no Carnaval de Recife e Olinda, mas ele morre na quarta-feira de cinzas. Então, é isso que a gente não quer mais que aconteça, que haja uma padronização, primeiro, de procedimentos, como é que a gente vai fazer? Né? Porque por exemplo, no Rio de Janeiro, o juizado do torcedor dos grandes eventos está junto com a vara de crime organizado. Tem nada Olha a que ver. loucura. Ah, não é, meu, não é uma área técnica, não pode ser. Aí virou. Aí, Nada a ver. qual que foi a justificativa, né, que me foi apresentada? Ah, porque a milícia controla, e aí a gente tem grande evento, a escola de samba, a milícia controla, o tráfico controla. Gente, não tem nada a ver. A vara tem que existir, óbvio, o crime organizado tem que existir em qualquer Claro, lugar. Mas claro. não, essa associação não cabe. Por quê? Porque a gente está tratando de algo muito específico, que é crime organizado, e ainda que o crime organizado financie, isso é uma demanda que não tem nada a ver com o consumidor, com a pessoa que vai para o estádio, que ela quer segurança, né? A gente está desvirtuando a função, e é isso que o ministro não quer. Ele quer justamente criar um padrão técnico, um POP, né? Que é justamente um programa de orientação, de procedimento, para que a gente aplique isso no Brasil inteiro. E Agora, ele quer vir para Cuiabá fazer isso, hein? isso especificamente tem tudo a ver eu não diria cultura, mas de mudar o comportamento do usuário, do torcedor. Sim, É uma questão de comportamento quando acontece alguma diversidade dentro do estádio. sim. Por exemplo, não sei se você sabe, mas São Paulo foi o primeiro estado, né, que foi um grande exemplo em instaurar a torcida única. E isso é questionável, tem gente que não suporta essa ideia. Porém, o que está acontecendo? Hoje em São Paulo se discute acabar com a torcida única. E os demais estados da federação estão estudando implementar a torcida única. Por quê? Porque os índices em São Paulo, dentro das arenas, abaixou de violência imensamente. Então, São Paulo foi um case de sucesso. Aí as pessoas falam assim, mas o que adianta você controlar dentro das arenas, dos estádios, mas a violência do lado de fora? Tá, mas a violência do lado de fora, se a gente liberar, por exemplo, isso são números, não sou eu que estou falando, isso é número. Se eu liberar dentro, eu tenho violência dentro e fora. Se eu libero uma torcida única, o entorno eu salvaguardo, eu protejo o entorno. Eu vou continuar tendo briga, às vezes, lá num bairro distante, que um brigou com o outro por causa do resultado? Claro que eu vou ter. Isso eu vou ter independente de ter dentro ou fora. Mas eu consigo, pelo menos, salvaguardar
as famílias que voltaram para o futebol, que levam seus filhos, que veem o futebol principalmente, porque é onde mais há confusão, tá? Você não tem confusão em vôlei de praia, você não tem confusão em vôlei, em handball, em NFL, você não tem nada. Essa confusão é no futebol, infelizmente. Né? Porque a paixão do brasileiro é o futebol. E é onde que dá a confusão? No futebol. Então a gente tem que repensar isso, sim. Como é que a paixão nacional pode ser o local em que a gente tem morte? Né? E essa morte está diretamente associada ao consumo de bebida alcoólica. Isso são fatores que a gente precisa se debruçar. É como a gente estava mencionando aqui hoje, eu e umas amigas. Aqui na Coreia se fuma muito. É impressionante como eles fumam. É E você mesmo? vai entender onde eu quero chegar. Hoje no Brasil, ser tabagista chega a ser. Você sofre preconceito. Ah, A grande verdade é essa. na verdade você olha para a pessoa sem preconceito nenhum, hoje, com a nova cultura, tal, com o trabalho que foi feito, bem sido feito há muito tempo, você Exatamente. parece que você está olhando para uma pessoa doente. Isso. Passa essa impressão. Né? Então, por quê? Porque a gente tem uma campanha anti-tabaco que começou lá nos anos É, 80 e que foi muito forte e que combateu. Então, hoje o tabaco não é mais visto como uma coisa bacana, como uma coisa legal, aceitável, a proibida as propagandas. Existem discussões homéricas na justiça sobre a liberação dessas propagandas desde os anos 80, elas estão totalmente vedadas, e isso criou uma geração que não vê mais o cigarro como algo aceitável. Aqui não. Aqui você vê o tabagismo como uma coisa que você vê assim, o pessoal fumando absurdamente. Então, isso é o que a gente espera de campanhas de conscientização para que daqui a 30 anos eu e você estaremos aqui com certeza, né? Porque nós seremos longevos, e a gente veja essa discussão sobre a violência no futebol acabar, porque tudo começa com campanhas de conscientização. Isso já melhorou. Por quê? Porque os próprios times estão fazendo essa campanha, dizendo, olha, se você invadir o campo, você penaliza seu time. Então diminui a invasão de campo. Né? E que antes a pessoa entrava porque ela queria a camisa do jogador. Então ela fazia isso. Hoje os times já batalham muito, por isso que fazem uma conscientização das torcidas, principalmente das organizadas, em dizer, se você invadir, nós seremos prejudicados. Então, isso a gente já começou esse trabalho, formiguinha. E a pessoa pronta, falei anteriormente com o Estatuto do Torcedor, a gente não conseguia punir se a gente não pegasse. Falar, não, foi o João da Silva, CPF tal, RG tal, que brigou. Não, hoje a gente consegue atingir a própria torcida organizada, se ninguém aparecer como nada. Então, a organizada, ela está se organizando. Porque até então, você participar de organizada, era só você comprar uma camiseta lá e aí você se juntava. Vou falar do São Paulo, tá? Que é o time para qual eu torço. Eu vou lá no Independente, compro uma camisa da Independente, junto com a galera e sou da Independente. Você não vai mais poder fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa estiver dentro da Independente, por exemplo, e aprontar, e ele não for localizado, quem responde é a própria Independente. Então, isso a Lei Geral do Esporte modificou. Ela trouxe para as forças de segurança pública a possibilidade de atingir, sair da pessoa, até então que a gente não conseguia, porque você tinha que identificar o agressor para você penalizar a instituição, a organizada, e caso não haja organizada, ninguém consiga localizar, o próprio time. Isso fez com que os times acordassem. Falassem, não, peraí, agora eu vou precisar intervir. Porque se eu não intervir, a penalidade vai ser minha. Não é mais um problema que não é meu, é um problema da segurança pública. O problema passa a ser meu. Bom, como a gente fala que é uma questão específica, eu costumo dizer o seguinte, né? Bom, chegou a juíza aí, a Ben-Hur chegou aí, Ben-Hur toma conta das arenas, ela chegou. Vira burburinho quando você está lá com toda a tua equipe de segurança. E eu queria te perguntar, aproveitando essa pergunta, que você também comentasse se houve alguma jurisprudência em algum momento, porque eu acho que acontecem várias coisas que às vezes não está nem no direito, não tá, tudo está no direito, no papel cabe tudo, mas algumas decisões têm que ser tomadas que são decisões novas. Já aconteceu isso? Já. Por exemplo, teve um jogo em Cuiabá em que
time da casa, que é o Cuiabá, que está lutando para sair da zona de rebaixamento, ele, no ano passado, ele passou a vender ingressos contrariando a Lei Geral do Esporte para um determinado time do Rio de Janeiro, e para o Cuiabá custava R$ 20. Para esse time, que é uma das maiores torcidas do Brasil, custava 500. Entraram com uma ação, houve uma reclamação perante o PROCON, isso veio parar para mim, eu dei uma liminar e determinei que o preço do ingresso, tanto para o Cuiabá como para desse outro time, dessa outra torcida, né, tivesse o mesmo preço. Isso foi um rebuliço, né? Entraram com mandado de segurança, até conseguiram a liminar, que depois foi cassada novamente, e acabou que o time fez um acordo, pagou a multa, porque eles descumpriram a minha decisão, pagou-se essa multa, mas acabou que a decisão foi cumprida. Então, sim, são medidas que a gente tem que tomar de última hora. Uma outra fator, PCD. Você chega no grande evento, em Cuiabá, a lei municipal garante ao PCD a gratuidade, isso não é no Brasil inteiro, tá? É bom lembrar. Com um acompanhante. Chega lá o organizador, principalmente o organizador de fora, e chega e fala: não, mas eu vou cobrar. Não, você não vai cobrar. Mas por que eu não vou cobrar? A lei nacional fala: não, mas a gente tem uma lei municipal. A lei municipal, ela vale mais que a lei federal nesse caso, porque ela beneficia. Já tive, por exemplo, cantor sertanejo que estava fazendo um DVD, não posso citar nomes, fazendo um DVD que cada cidade ele gravava uma música. Chegou em Cuiabá, ele queria colocar os fogos de artifício atrás do palco dele, para quando ele entrasse, né? A primeira música ia ser gravada pro DVD. Pegasse fogo. E aí, só que entrasse e né, toda aquela pirotecnia. Só que a entrada das pessoas também era por trás do palco do camarote. Entendi. Então, o bombeiro vedou. A organização deste grande cantor muito famoso, inclusive que esses dias estava na mídia, né, por não muitas coisas boas, inclusive, falou, bateu o pé e falou: não, nós vamos colocar. Falei: não coloca, que se colocar, fecha o evento. E aí estava no grande evento, a gente estava com uma equipe, era delegado, era oficial de justiça, era mais agente policial, era PM, eles armaram o circo da pirotecnia, eles armaram, do tipo, vamos ver o que vai fazer, e nós ficamos ali. Se acender, a gente fecha o show. Resumo da obra, eles não acenderam, não fizeram os fogos, o cantor entrou, a única coisa que ele disse foi boa noite, Cuiabá, não teve pirotecnia, ele não gravou, e Cuiabá é a única cidade do DVD dele, chamado Cidades, em que ele não gravou uma música, e aí eles ficaram muito bravos, porque a juíza da cidade tinha proibido que ele tivesse fogos de artifício. Falei: não, a juíza não proibiu nada. Quem não recomendou, quem desaprovou foram os bombeiros. A juíza só manteve a proibição, mas o pedido veio do bombeiro. O Poder Judiciário ele é inerte. A juíza está de mãozinhas amarradas até que ela seja instada, né, até que ela seja provocada. Até lá a gente fica todo mundo quietinho. Mas a gente trabalha para isso, para garantir a segurança de todos aqueles que vão para o evento. Né? As pessoas que chegaram, elas têm que sair do mesmo jeito. Agora, relacionado a isso tudo que a gente conversou aqui, que é super interessante e é diferente, foi por isso que chamou a atenção no Brasil inteiro, não? Eu acho que sim, né? Da maneira como eu trabalho, querendo ou não, eu acabo tendo pulso firme. Então, quando eu comecei nessa área, Zacarias, eu ouvi muito, tá? Eu não sei o que ela tá fazendo aqui, ela não entende nada de futebol. Ah, não, isso é certeza. O que uma mulher tá fazendo aqui? Por que colocaram essa guria aqui? Eu tenho 10 anos já, né? Ela vai te prender, viu? Cuidado que você fala que ela vai te prender. Essa é de boa. Por que colocaram essa mulher aqui? Por que não tem um homem? Né? E isso aconteceu. Isso é coisa de. Tá mudando, mas ainda tem essa questão do machismo, que é difícil. Porque a gente é mulher, a gente não entende nada. Né? A gente não pode comandar uma competência que realmente é muito mais associada ao homem. Você não sabe, ela joga. País. Ela joga. É que vocês não conhecem ela. Ela joga uma bola com o primo. Pois é,
mas não tem o mesmo talento, né? Não Não, tem o mesmo talento. eu de verdade não sou um cara de futebol, mas pelo que eu sou um cara de comportamento há muitos anos. Mas pelo que eu sei dele, ele foi um exemplo como jogador de futebol É. em termos de comportamento, entendeu? Então, assim, e outra, quero mandar um abraço aqui pro Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, que trabalhou comigo 20 anos na Record como diretor de projeto. É meu amigo pessoal, trabalhamos juntos lá, inclusive. Pois é, então, ele foi o mito de São Paulo, né? Por isso, na minha família, eu costumo dizer que existe um hiato na cabeça. Todo mundo era Inter, tá? Inclusive o pai do Rogério, meu tio, é Inter doente, todo mundo Tá, sabe disso. E aí veio o Rogério, que é o primo mais velho, um dos mais velhos, na verdade. E aí ele vai para as categorias de base de São Paulo, e aí os priminhos, que aí eu me incluo, né? Que são os mais novos, os priminhos, veio o primo brilhar, e aí você morre a geração que torcia para o Inter, e cria-se a geração que torce para o São Paulo. Então, a minha família morreu o Inter na velha guarda, que são meu pai, meus tios, enfim. E aí a outra geração, que são eu, meus primos, os filhos dos meus primos, enfim, que são casados, todo mundo é São Paulininho, por causa justamente do exemplo do primo. Não tinha como ser outra coisa. eu queria que você comentasse, até porque a gente não tem muito tempo cada grade, estamos pelo grupo Tático de Comunicação sobre multiplataformas, que você comentasse o que você está organizando, o 53º FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que será em Cuiabá. Inclusive, Isso. quem anunciou isso com grandeza foi o doutor Jacó Valente. Pois é, nós vamos ter essa edição, é um Fórum Nacional de Juizados Especiais, que vai acontecer em Cuiabá, Mato Grosso, de 27 a 29 de novembro. E você e todo mundo que depois for nos assistir está convidado para comparecer e conhecer Cuiabá. O Claro. que é este fórum? Esse fórum ele reúne juízes de todo o país, desembargadores que gostam da área, já foram da área, enfim, são responsáveis por essa área de juizado especial, que é o famoso pequenas causas, tá? A gente não usa mais esse termo desde 95, mas a população conhece o termo pequenas causas e fica mais fácil entender quando a gente explica É isso. que É a mesma coisa. eu não sei se o objetivo era esse, mas o Pequenas Causas, na verdade, envolvia um limite, mas era uma coisa para ser mais rápida, né? O julgamento não demorar Isso, muito. Tá. exatamente. A celeridade, a rapidez, a simplicidade, a É. informalidade é aquilo que nos norteia. E o nosso limite é até 40 salários mínimos se a pessoa tiver advogado ou até 20 se ela não tiver advogado, que essa é a nossa diferença, que a pessoa pode entrar com uma ação sem advogado. E aí, nós estamos recebendo esse evento, eu sou uma das coordenadoras desse evento, eu confesso para você que dá trabalho para caramba organizar o evento que já nasceu com sucesso, graças a Deus, porque nós temos hoje quase 400 inscritos, nós tínhamos uma previsão, né, de no máximo 350 pessoas, a demanda foi absurda, a gente teve que abrir mais vagas, então a gente está assim, trabalhando com o que há de melhor. Nesse evento, a gente tem a presença confirmada de 2 ministros, que é o ministro Buzzi e a ministra Nancy Andrighi. Nós temos, assim, outras pessoas muito importantes, de renome, como o nosso queridíssimo amigo em comum, que é o desembargador José Jacó Valente, que vai ser debatedor de um tema, e outros magistrados que estão vindo. A gente está trazendo gente inovadora, a gente não queria mais o mais do mesmo, sabe? Aquelas pessoas que estão sempre falando dos mesmos assuntos. A gente queria Não, tem que inovar. agregar e agir. É Tem que isso. agregar e agir. Ficar A muito gente queria, naquela. a gente queria discutir coisas novas, né? Vamos discutir coisas novas, né? Vamos trazer gente de fora, vamos trazer gente diferente que nunca falou. Esse é o nosso objetivo e deu muito certo, vai dar muito certo, se Deus quiser. Eu confesso que eu estou de férias, estou quase doida, porque o evento acontece agora dia 27 de novembro, começa, e eu estou de férias. Então, assim, a minha equipe que está no Brasil, minha equipe de assessores, está tomando conta, e eu mando mensagem, a gente está com um delay de 12 horas, então eu mando mensagem para eles, tipo 1 da manhã, para eles. Gente, tal coisa, tal coisa, tal coisa. 2 da manhã, gente, eu esqueci de tal coisa. O pessoal tá ficando doido lá, mas vai dar tudo certo.
Mas é né? engraçado, Se Deus né? quiser. A gente tem se falado pelo via WhatsApp, apesar que eu estou monitorando mais ou menos o horário que você pode falar aí, né? E às vezes eu vejo que eu te chamo, a gente tem falado esses dias, que aí é noite, né? Nesse momento, e eu vejo que você entra logo e já responde. Quer dizer, porque eu falei, pô, você imagina essa minha amiga ficar andando na China, do jeito que aquilo tem gente e coisas novas para ver, visual, muita coisa interessante, deve ser uma luminosidade incrível aí. É. E eu falei, como é que ela tem tempo de responder? Eu então enxergo o seu comprometimento, é impressionante. Não, imagina. A gente tinha combinado, a gente tinha, né, feito essa parceria. Eu até sugeri que você me esperasse chegar. Você falou, não, eu quero da Coreia. Falei, então vambora da Coreia. É, Que porque bastidor ninguém conta, eu né? já fiz, eu também já atrapalhei muita gente. Às vezes eu mesmo estava de férias, eu já gravei muitas vezes com gente de Brasília, eu nos Estados Unidos e eles aqui. Agora, eu acho que a internet, ele propicia isso, e eu acho que é importante, são quebra de paradigmas mesmo. Porque hoje você grava da onde você estiver. Por isso falar, nós estamos ao vivo aqui. Você imagina, você está na China e eu estou aqui no Brasil. Olha que coisa interessante para quem está nos assistindo ou para quem vai ver isso lá na frente. Entendeu? E outra, eu sempre comento e enfatizo. É importante falar e mostrar o que vocês fazem. É fácil questionar, Sim. viu? Mas agora falar o que vocês fazem e tal, porque as pessoas tem aquela coisa antiga, não, porque é juiz, porque isso tem vida assim, acolá, não. Eu sei, convivo, sei o que vocês fazem, sei a responsabilidade que vocês têm, e sei que você está aí tentando se divertir, conhecer, mas eu sei que você está preocupado com você acabou de falar aí, com o seu trabalho aqui. Com certeza. Não tem como desligar totalmente. Mas isso também é importante, porque as pessoas elas têm primeiro uma ideia equivocada do que é o juiz, né? Porque as telenovelas brasileiras e os filmes americanos fazem um mal danado para a nossa imagem. Primeiro que assim, a gente não usa martelinho, isso é importante dizer. A gente não tem aquelas perucas, né, dos ingleses também, ninguém usa aquilo. E a gente só usa toga em sessão de julgamento. Na minha vida cotidiana, para atender você, um advogado, uma parte, eu não vou usar uma toga. Então, assim, a juíza é essa pessoa que está aqui, né? E muitas vezes as pessoas esperam, inclusive, quando eu passei na carreira, como eu passei muito jovem, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ô, mocinha, cadê a juíza? A juíza tá aí? Então, sou eu, né? Aí eu me lembro, assim, tipo, uma das primeiras audiências que eu fiz na vida foi de aposentadoria rural, né? Porque isso foi um boom, né, da aposentadoria rural. E aí chegou um velhinho, um senhorzinho, bem humilde, né? E ele falou pra mim assim, ô moça, quem que vai julgar meu processo? Falei, você e eu. Aí ele virou pro advogado dele, já um senhor de idade, né? Falou, não tem uma mais velha para julgar, não? Porque essa aqui não deve saber nada. O advogado ficou branco. Eu falei, não, o senhor fica tranquilo, né? Sou eu mesma, não se preocupe, o que eu não sei eu vou estudar, o senhor pode ficar tranquilo. Daí, depois ele entendeu, ficou até sem graça, me pediu desculpas, imagina, né? Aí eu, Fia, não liga pra mim não, eu sou da roça. Eu falei, imagina, o senhor não precisa se preocupar, ninguém vai ficar bravo com isso. Mas então as pessoas têm uma imagem da gente, primeiro que juiz inatingível, isso não é verdade, a gente não mora, a gente não vive encastelado, a gente só precisa estar perto da comunidade, a gente precisa estar perto do jurisdicionado, nós somos serviço público. O dia em que a gente não prestar mais para o público, prestar serviço para o público, a gente não tem mais razão de existir. O nosso salário é pago pelo público. E segundo, pois não, Pode terminar. O seu raciocínio, pode terminar. e segundo, que assim, essa imagem daquele juiz que tem que ser o homem, que tem que ser mais velho, ou aquela senhora que tem que ser mais velha, que tem que ser carrancuda, né, que tem que ter o semblante fechado, isso é superado. Né? A gente tem uma magistratura muito jovem no Brasil. Né? E ainda que não seja tão jovem, foi uma magistratura que se renovou muito. Né? Nós crescemos na pandemia, por exemplo, em um ano, o que a gente previa crescer em 5. A gente cresceu em 6 meses. A gente teve que digitalizar, aprender a usar processo digital, audiência digital, tudo.
em 6 meses para não parar o judiciário. Então, isso foi uma grande revolução. Então, nós, apesar, a gente pode até não ser tão jovem em idade, mas somos uma magistratura muito jovem no Brasil, de toda forma. O que eu estou achando interessante, que não sei se isso está na lei orgânica, porque não tinha para isso, mas muitos juízes, eu acho bacana, é a minha opinião, mostram o trabalho que fazem via internet. E às vezes eu vejo mulheres, eu entrevistei 2 juízas lindíssimas, uma de São Paulo do trabalho e uma do Sul. Até me perguntam, quem é essa senhora? Me pergunto. Eu falo, meu, é juíza. Então, assim, a sua beleza também impressiona, né? Porque, assim, porque todas. O que acontece? Vocês conseguem mostrar, na realidade, no fundo, quem vocês são. Não é aquele estigma de ser uma pessoa tudo carrancuda, tudo escondidinha, entendeu? Eu acho que isso dá uma certa. Até para a comunicação entre vocês, até numa audiência, não digo na audiência, mas em algum outro momento, isso ajuda muito. Eu queria te fazer talvez uma última pergunta, até por causa do horário. Esse combate das demandas repetitivas, predatórias dentro do Poder Judiciário, as ações que são de grandes demandas, que às vezes a maioria das pessoas não tem direito, ficam usando a máquina aí, ou alguém vende fumaça para que essas pessoas fiquem entrando com ações aí. Isso é importante, que fica acumulando coisas que não tem nem sentido. Infelizmente, isso também é a minha especialidade. Tá. Hoje no Poder Judiciário. É o combate às demandas que a gente chama de demandas repetitivas, fraudulentas e predatórias. De forma bem simples para tornar isso bem didático. A demanda fraudulenta é aquela que a pessoa frauda, ela frauda até documento para entrar com uma ação. E por incrível que pareça, as pessoas chegam a falsificar a anotação em SPC Serasa para poder entrar com uma ação, para poder ganhar uma indenização por dano moral. Essa negativação sequer existe. Isso é o que a gente chama de uma demanda fraudulenta. A demanda repetitiva é aquela que um advogado ele descobre um nicho, por exemplo, aqui, por exemplo, vou citar exemplo, caiu a luz em um determinado bairro de São Paulo, tá? Caiu a luz lá na Zona Leste. Ficaram vários bairros sem luz. Aí um advogado pega, ao invés de ele entrar com uma ação coletiva ou aquela comunidade toda fazer uma reclamação contra a empresa de energia elétrica do Estado de São Paulo, ele pega todo um bairro, toda uma região e entra com ações idênticas com o mesmo protocolo, ou seja, não fui eu que liguei, é alguém que ligou, que ele pegou esse número de protocolo, são as mesmas descrições do que a pessoa perdeu, por exemplo, eu perdi frango da geladeira, queimou minha geladeira, ou seja, queimou a geladeira e estragou o frango e o iogurte da região inteira. Todo mundo ficou sem luz no mesmo momento, e aí você tem, por exemplo, 5 moradores numa casa, pai, mãe, 3 filhos, 5 entram na mesma casa, cada um com uma ação diferente. E isso bombardeia o Poder Judiciário de ações que não seriam necessárias. Primeiro que assim, as pessoas ela sequer se deu o trabalho de ligar na empresa de energia elétrica para pegar o protocolo da reclamação. Mas o advogado foi lá e convenceu ela que ela vai ganhar dinheiro e que ela não vai ter custas, no caso, para nós, no juizado especial. Ela não tem que... É o chamado se colar, colou. Isso que a gente tem tido no Brasil. E isso vem causando uma preocupação em todos os tribunais, porque cada demanda, Zacarias, eu não sei se você sabe, quanto que ela custa para o Poder Judiciário. Uma ação no Judiciário, uma única ação, custa R$ 9.900. Ou seja, cada brincadeira que eu entro, por exemplo, que eu acho que eu tenho um dano moral, que eu fiquei, por exemplo, vou contar um caso muito específico lá de Cuiabá, que eu adoro contar esse caso. Um determinado médico, que é óbvio que eu não vou citar nomes, né? Ele entrou com uma demanda, ele viajou, a esposa, 3 filhos, foi fazer uma Eurotrip. Chegando em Berlim, quem conhece Berlim, lá no Point Charlie, ele foi no McDonald's e comprou o lanche para a família inteira, no McDonald's. E aí ele foi cobrado 0,20 cents de euro, 0,20 cents de euro, pelos os sachezinhos de mostarda e ketchup. Ele ficou indignado. Ele chegou em Cuiabá, entrou com uma ação, essa ação caiu comigo, por isso que eu posso comentar esse caso, já está arquivada há muitos anos, tem mais de 10 anos essa história, pedindo a indenização do dano material dos 0,20 cents
de euro, que na época o euro custava tipo 1,99, a gente era feliz e não sabia, né, naquela época. Nem isso se bobear. O dólar custava 99 centavos, o euro 1,10, digamos assim. Ou seja, não dava 20 centavos e ele pediu 40 mil reais de dano moral, que era o teto, justamente porque ele foi obrigado a passar essa vergonha de ter que comprar um sachê para mostarda, do ketchup. Vergonha E ele é entrar com mobilizou. processo. Vergonha é ele Exatamente. dar esse custo pro judiciário, perder Um esse... Meu, custo, perder um tempo que o magistrado podia estar analisando causas realmente importantes, demandas de saúde, demandas que ficam, às vezes, paradas, esperando bobagens, com todo respeito, que isso é uma bobagem, né? Você entrar com uma ação. Ah, mas a pessoa tem direito de acesso ao Poder Judiciário. Claro que ela tem. mas Mas tem que ter vamos bom... começar a filtrar, Mas eu acho que tem que ter bom senso. senso. É. Tem que ter bom senso. Uma vez eu Porque, entrevistei cara, uma vez eu entrevistei o doutor Jacob Valente no cartão de visita na Record News, que era da Record News, Record Internacional, ficou 10 anos no ar, e ele comentou que uma vez entrou uma ação contra um banco, que poderia ter resolvido de uma outra maneira, de 1 centavo. Você acredita? acredito. Acredito. Bom, eu vou ter que encerrar literalmente devido ao horário. Vou te fazer a última pergunta e aí a gente encerra. Eu quero te agradecer, no final eu vou comentar. Para quem é a doutora Patrícia Sene, juíza de direito, que está lá em Cuiabá hoje, a única juíza de torcedor de eventos de Cuiabá, que cuida de uma área específica também, entrega o cartão de visita. Para quem que eu entrego meu cartão de visita? Para todo mundo que quiser ser atendido pelo Poder Judiciário, para todo mundo que precisar do Poder Judiciário. Não só meu cartão de visita, mas a minha porta está aberta para todo mundo que precisar, né? Como eu disse, na condição de servidora pública, o meu cartão de visita é para o público. Então, a satisfação maior nossa é poder ver o início e o término da ação e saber que, de alguma forma, a gente ajudou uma pessoa a resolver um problema. São para essas pessoas que eu entrego todos os meus cartões de visita. Bom, doutora, obrigado pelo seu prestígio. Obrigada. Eu sei que você vai continuar seu passeio, você não vai dormir agora aí. Eu não sei como é que é a noite aí na China, onde você... Você está em Seul, né? Tá em Seul, eu estou em Seul, na Coreia. Na Coreia. Não, eu vou dormir. Na Coreia, verdade. Eu tô na Coreia. Na Coreia, desculpa, essas confusões de horário. Então, eu não sei como é que vai ser, mas eu agradeço o seu prestígio, ter parado essa uma horinha para dar atenção para a gente aqui. O Grupo Tati agradece o seu conteúdo. A gente está à disposição a qualquer momento, a hora que você precisar, para a gente falar de qualquer assunto. Nossa, e se tiver alguma coisa, viu? Não é o nosso perfil, mas se tiver alguma confusão, a senhora pode entrar em contato comigo. Opa! Então vamos embora. Agora eu vou te convidar para ir lá, então, em Cuiabá, vou prestigiar nosso evento e fazer ao vivo do Fórum Nacional de Juizados Especiais. E, inclusive, acompanhar o desembargador José Jacó, que me disse que pra você ter uma ideia, há 12 anos atrás, eu fiz a Rota 66 com o Jacó de motocicleta. Você acredita? Acredito. Ele faz qualquer coisa. Eu ia te pedir o seguinte, antes de encerrar. Pode me mandar eu não sei se é com a Vossa Excelência, me manda um release do evento que vai acontecer. Claro. Pede para alguém escrever, mande alguma foto, alguma coisa, que eu vou soltar no cartão de visita R7 e o Grupo Tati agradece esse conteúdo. Obrigada. Um abraço. Bom dia para você. E uma boa noite para Vossa Excelência. Tchau, querida. Obrigado, viu? Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local.
Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.